queridos e minhas queridas irmãs, aqui quem fala é tua irmã em Cristo, Rose Bahia. Mais um dia que eu estou aqui para dizer que Deus ele é bom. Mais um dia que o Senhor nos deu a oportunidade de abrir os olhos e nos deparar com esse dia lindo que o Senhor nos preparou. Aqui onde eu moro está bastante quente, mas eu só tenho a agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos deu e agradecer a Ele por essa oportunidade que eu agarrei, eu acordar e abrir os olhos. É oportunidade, não é para todos. Teve muitos que não acordaram, mas nós estamos aqui. E nesse momento eu te convido a nós estarmos meditando na palavra de Deus, no livro de João, onde nós vamos estar falando do milagre que Jesus, o primeiro milagre de Jesus relatado aqui. Alguém sabe qual foi o primeiro milagre? Irmãos, o milagre, ele acontece na hora certa. O dono do milagre não somos nós, mas nós geramos o milagre quando nós ali acreditamos, quando nós temos a nossa fé e acreditar que o milagre é possível. Nós não temos o poder de fazer o milagre, mas de gerar o milagre sim. Como assim gerar o milagre? Quando eu estou com fé, quando eu estou crendo, quando eu já estou profetizando, quando eu já estou vendo o milagre acontecer, antes dele acontecer, eu já estou gerando ele. Primeiro o milagre é gerado e depois ele acontece. O milagre quem faz é Deus, Jesus. Você pega a Bíblia, você vê vários milagres de maravilha que o Senhor fez. Foram muitos milagres. E a Bíblia diz que não foram relatados todos. Porque se fosse relatado todos os milagres que Jesus fez, não daria na Bíblia. Mas ele deixou milhares de milagres aqui para nós vermos que o milagre ele faz até nos dias de hoje. Até nos dias de hoje. Ontem mesmo eu vi um milagre acontecer em meio à minha família. E eu fui a primeira a dizer, isso é milagre de Deus. Isso é milagre de Deus. Acredite, o milagre acontece. Você está esperando por um milagre? Ele vai acontecer. Primeiro você gere ele, acredite que pode. Porque se você não acreditar, irmãos, como é que o milagre vai acontecer? Acredite. E nesse momento, te convido, vamos compartilhar aqui da palavra de Deus. No livro de João 2:1, as bodas em Canaã da Galileia. 3 dias houve um casamento em Canaã da Galileia. E achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E então, acabando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, ele não tem mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a hora. E então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. E estava ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava 2 ou 3 metradas. E Jesus lhe disse, enchei de água e as talhas, e elas encheram totalmente. E então lhe determinou, tirai agora e leva ao mestre-sala. E eles levaram. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, e não sabendo de onde viera, e se bem
que o sabiam, e os serventes, os que havia tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse todos os costumes, por primeiro o bom vinho, e quando já beberam, fartaram-se, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Irmãos, a Bíblia aqui está dizendo que os costumes aqui dos judeus era quando alguém ia casar, ficavam 3 dias ali o casamento. Imagine que para se casar tinha que ter muito dinheiro, para investir 3 dias. Se um dia já se gasta muito, imagine 3 dias. E ali o que acontece? Acaba o vinho. Não houve um planejamento ali para a quantidade de dias e a quantidade de vinho. Acabando-se o vinho, e agora? Como é que fica agora a festa sem vinho? E Jesus está ali naquele casamento porque ele foi convidado a estar naquele casamento. O que ninguém esperava era que o milagre iria acontecer, o primeiro milagre de Jesus. Mas mãe conhece o coração do seu filho, e ele foi gerado, mesmo sendo filho de Deus, foi gerado no ventre de Maria. Ela tinha uma conexão muito boa com ele de filho e mãe. E aí ela fala com ele, ó, acabou o vinho. O que ela está dizendo? Está na hora de você fazer o milagre acontecer. O primeiro milagre acontecer hoje. Ei, está na hora do milagre acontecer hoje. Hoje começa teu ministério. Hoje começa a manifestar o ministério. O Espírito de Deus vai ser glorificado aqui nessa festa, nesse casamento, através de Jesus. Mas Jesus é o Filho de Deus. O próprio Espírito de Deus está nele. Mas aí, o que ele diz? O que eu tenho contigo, mulher? O que eu tenho a ver se acabou ali o vinho? Eles não se programaram. Eles deviam ter se programado para que houvesse não acabar antes da festa. Bom, se acabou antes da festa, que eles não se programaram. Eu não tenho nada a ver com isso. É mais ou menos isso que ele responde para a sua mãe. Mas ela, conhecendo ele, ela chega até ali os serventes e fala para ele, dá uma ordem para ele, ó, tudo que eles mandarem vocês fazerem, faça. Ele sabe o que está fazendo. Então faça, só faça. Não questione, mas faça. E ele vai e faz o quê? Pega essas talhas, pelas metragens aqui, não eram talhas pequenas, eram grandes talhas, e ali ele manda encher as talhas. E essas talhas ali enchem. E os que estavam enchendo sabiam que era água que eles estavam enchendo. Irmãos, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Imagine como é que não ficaram aqueles homens que acabaram de encher as talhas, sabia que aquilo era água, e agora ele manda servir. Como havia uma ordem ali dizendo que era para eles fazerem tudo que ele mandasse, fizeram. Pegam as talhas e servem. E imagine quando eles servem, cai ali o vinho. Já eles levaram um susto, um impacto. Ué, não era água, agora é vinho. E ali, para a surpresa de todos, o vinho era o melhor vinho que tinha, o vinho mais fino que tinha. E é o costume ali, a Bíblia diz que o costume deles era servir o vinho mais fino que tinha, o vinho mais saboroso. Eu não entendo nada de vinho, mas diz que quanto mais o vinho fica guardado, mais ele fica saboroso, mais ele fica caro também. É o que diz, não é o que eu sei. Se é verdade, eu não estou aqui afirmando, mas é o que diz. Os degustadores de vinho falam isso.
Quanto mais o vinho velho, mais ele fica melhor. Então ali foi servido um vinho, irmãos. Bom, não foi um vinho ruim, não. O costume deles era servir o melhor vinho que eles tinham. E foi isso que aconteceu. Só que Jesus, quando ele faz o milagre, ele não faz um milagrezinho qualquer, não. Ele faz um milagre estrondoso. O primeiro milagre de Jesus, ele já faz um impacto acontecer naquele casamento. Porque quando ali o mestre Sala degusta aquele vinho e vê que é o melhor vinho que tem, ele questiona. Ele vai questionar agora o noivo. Mas aí, você passou por cima dos nossos costumes? O nosso costume aqui é que o melhor vinho é servido primeiro. Mas por que você passou por cima dos nossos costumes e deixou o vinho mais saboroso, o melhor vinho, para o final? E o que eles não sabiam é que o melhor vinho foi servido. Mas quando Jesus chega, ele faz o melhor. Tudo que sai da mão de Jesus é o melhor para nós. Ei, Jesus surpreendeu a todos ali naquele casamento transformando aquela água em vinho, fazendo o melhor vinho daquele lugar. Mas o que ninguém sabia, que aquele vinho outrora era água e agora é vinho. Só quem sabia eram aqueles homens que encheram as talhas. Mas eu acredito que ali eles começaram a falar. Porque não tem, irmãos, como guardar segredo diante de um milagre estrondoso que acontece ali. E ali começa, eu acredito que no meio daquele casamento começa um tumulto ali, todo mundo querendo saber como é que isso aconteceu, quem é Jesus. Porque nem tanto Jesus já não era conhecido pelos milagres, agora Jesus fica conhecido pelos milagres. Ei, Jesus é Jesus, sempre será Jesus, o Filho de Deus. Jesus nunca vai deixar de ser quem ele é. Jesus é Jesus, hoje ele faz milagre, até nos dias de hoje. Milagre estrondoso. Milagre, irmãos, que fazem impactar. Mas tudo é para a honra e para a glória de Deus. Não adianta que não espere o milagre acontecer para você, para eu ser exaltado. Porque a glória não é para nós. A glória é para Ele. Tudo é por Ele e para Ele, diz a palavra de Deus. Então acredite, o milagre vai acontecer, mas a honra também é para o dono do milagre e não para nós. Amém? Que você venha ficar com essa palavra em teu coração. Medite nela. É uma palavra que mexe com o meu coração e mexe com o seu também. Foi o primeiro milagre do Filho de Deus. Mas vieram muitos milagres muito maior que esse. Aonde houve ali pessoas que estavam mortas foram ressuscitadas. Eu vou citar somente dois. A filha de Jairus. A filha de Jairus estava morta. A Bíblia diz que eles falaram, não importuna mais o mestre, porque a menina está morta. E Jesus diz, não, ela não está morta, ela só dorme. E já havia todo mundo ali chorando, já havia um tumulto ali chorando, porque sabia que a menina estava morta. E aí Jesus entra e a menina ressuscita. Outra criança. Só que ali foi Eliseu, mas foi através de Jesus, a filha da Sulamita. Outro que já estava morto há 4 dias. Quem? Quem lembra? Quem lembra? Alguém lembra o nome dele? Lázaro. E ali, outro milagre, que a pessoa já estava morta. 3. E ele continua até nos dias de hoje. Vamos orar?
Senhor, meu Deus e meu Pai, santo e glorioso Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Que palavra maravilhosa, Pai. Que ela entre no nosso coração e nós acreditamos que o milagre pode acontecer ainda hoje. Ainda hoje, se nós quisermos. Depende de nós o milagre, não, depende de Deus. Mas nós temos que crer que tudo venha a ser para a honra e para a glória de Deus. Ali, irmãos, acredite, o nome de Deus foi glorificado através do Filho de Deus. Então, que nesse dia de hoje, Pai, essa palavra venha falar em nosso coração. Que nós não vamos desistir da nossa vitória, da nossa bênção. Que nós vamos perseverar. Me lembro daquela viúva que tinha ali um juiz que não temia ninguém, nem a Deus. Mas ela perseverou dizendo, vai lá, julga minha causa. E importunou, não desistiu e ela venceu. Causa ganha para ela. E nós viemos aprender, meu Pai, com a Bíblia. A Bíblia está aqui para nos ensinar. Em nome de Jesus Cristo. Todos os dias nós podemos abrir a Bíblia e tem ali um versículo para o nosso coração. Deus, em nome de Jesus Cristo, aonde chega essa palavra, chega a paz, chega a alegria, chega o renovo. Se abriga nesse casamento, nessa família, que haja paz. Em nome de Jesus Cristo. Que traga saúde para o teu povo. Joga por terra todo espírito de doença, de enfermidade. Em nome de Jesus Cristo. Deus, toma, Senhor, aquele que se encontra triste, abatido, aquele que está esperando por uma resposta. Senhor, há pessoas, Senhor, que estão, Senhor, desesperados, estão desempregados. Senhor, o teu povo era próspero. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, que nós venhamos, meu Pai, que o Senhor venha abrir as portas. Tudo que está fechado, tudo que está travado, o Senhor venha destravar nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, venha trazer resposta para esse povo que está clamando ao Senhor em busca de uma solução. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode tudo, meu Pai. Inclusive abrir as portas hoje mesmo. Abrir as comportas do céu e abençoar, meu Pai, o teu povo. Todos desse canal venham ser abençoados. Senhor, aqueles, meu Pai, que estão chegando, Senhor, venha abençoar, venha guardar, venha livrar a família dele, a casa deles, os filhos deles, os netos deles. Toma as tuas finanças, toma os teus projetos, Pai. Esse povo venha ser próspero em toda a área da tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas estão enfermas, precisando de uma cura? O Senhor pode curar. Tocar hoje nesse joelho, nessa coluna, nesse estômago. Meu Deus, em nome de Jesus, nesse rins, a bexiga. Em nome do Senhor Jesus, Pai. O Senhor pode tudo. Em nome de Jesus. Toma a vida das crianças, guarda as crianças, protege Jesus das crianças, de toda cilada, de toda emboscada. Toma a vida, meu Pai, de nós mulheres, nos guarde, nos proteja. Quantas mulheres estão em cárcere privado, quantas mulheres estão sendo ameaçadas, estão sendo espancadas, Senhor. Em nome de Jesus. Deus, toma os idosos, guarda e protege, meu Pai, os idosos. Toma, Jesus, o nosso país nas tuas mãos, abençoa o nosso país. Toma, Senhor, toda a minha parentela, guarda a minha parentela, protege a minha parentela, meu Pai, aonde tiver alguém da minha parentela, venha ser guardada. O Senhor, livre das emboscadas do inimigo, livre, meu Pai, das ciladas do inimigo, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero agradecer os novos inscritos, sejam bem-vindos ao canal. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, nos ajude. E você que já é inscrito, gratidão pela tua vida. Tenho orado pela tua vida, crendo no milagre de vocês. Eu creio no milagre de vocês. E é por isso que eu tenho orado. Então, sou grato pela vida de vocês que têm deixado o teu like, que têm deixado o teu amém. Deixe teu pedido de oração, que eu tenho orado pela tua vida, pela madrugada. Amém? Fica com Deus. Um beijo no coração de todos. E não se esqueça, você nasceu para ser feliz.